TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Com certeza você já ouviu esta palavrinha, coach. Ouviu, estampada em livros, sites e outdoors espalhados pelas cidades. O coach, treinador em inglês, é alguém responsável, dentre muitas outras coisas, por treinar a inteligência emocional do seu cliente, usando técnicas também variadas. Para deixar de ser vago na explicação, o Compartilhando Ideias de hoje convidou logo um especialista para explicar quem é o coach e o processo dele, o coaching. Eu falo do Marcos Tito, o Master Coach. Obrigado, Tito, por estar aqui compartilhando ideias desde já com a gente. Obrigado, Danilo. Eu que agradeço o convite aí. Legal. Então, vamos direto ao assunto. Explica pra gente quem é o coach e o que faz o coach. O coach é a pessoa que se propõe a desenvolver o seu cliente, né, que é o que nós chamamos de coachee, tá? Num processo chamado coaching. E o coaching, eu posso dizer que é a arte de desenvolver em 4 mãos, é a arte de co-criar. O coaching é um trabalho de parceria entre o coach e o coachee no atingimento dos objetivos desse coachee. Então, sonhos, objetivos. É algo parecido com autoajuda, uma filosofia, algo místico? Onde é que entra isso? Nessa história ou não entra? Passa longe disso? Olha, depende. O coaching hoje ele tende a ser regulamentado, né, mundialmente. Muitos dizem que o ICF, que é um órgão mundial, tende a regulamentar o coaching, mas hoje ele ainda não é regulamentado por um órgão em si, assim como nós temos na área de gerenciamento de projetos, o PMI. Mas existem algumas escolas de coaching, existem linhas de coaching. O coaching, essencialmente, ele não tem a inserção dessas linhas que você citou agora, né? O coaching é um trabalho de perguntas, é um trabalho de analogias, é um trabalho de investigação e que o coaching... o coach, através de todo o seu know-how e das técnicas de coaching, ele vai levar o seu coach do A para o B. Então, o trabalho do coaching é um trabalho em que a primeira coisa que é feito é você descobrir, né, o que foi que trouxe o cliente ao processo de coaching. Por que ele quer o coaching? O que é que ele espera com isso? Então, aí vai se desenvolvendo o que nós chamamos de estado desejado, onde ele quer chegar, como ele quer se sentir, onde ele quer estar, o que ele quer realizar através do processo de coaching. Então, nesse trabalho de parceria vão ser desenvolvidos todos os caminhos para que ele consiga atingir isso num tempo mais rápido. Então, o coaching ele tem essa proposta, aceleração de resultados. É a conquista dos objetivos ainda mais rápida, né? Trabalhando competências, habilidades, capacidades, revendo valores, crenças, definindo direcionamentos, estratégias para que a pessoa ela seja mais... ela tenha mais otimização nessa caminhada e ela consiga concretizar isso com muito mais eficiência, com muito mais rapidez e que aquilo faça sentido para ela. Isso é o principal. Ela tem que descobrir qual é o propósito de vida dela, né? Por que ela quer aqueles objetivos? Realmente aquilo faz parte do propósito de vida dela? Quais são os valores que movem aquela pessoa? Então tudo tem que estar muito alinhado, porque senão não vale a pena. A pessoa conquista objetivos e quando chega lá ela não era bem aquilo que ela queria, né? Marcos, por que as pessoas precisam ou precisariam da ajuda de um coach nessa busca que todos nós temos? Por quê? Danilo, o mundo hoje muda muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, as profissões elas são desenvolvidas e têm um crescimento muito rápido, novas profissões surgem, então o mercado é mais competitivo, ele é mais acelerado, né? Então, diante disso, o coach, que era digamos, uma profissão que era muito usada no esporte, né? Então o termo já vem principalmente do esporte, aí mundo afora, Estados Unidos, em que o coach do jogador de tênis, o coach do jogador de basquete, e que ele não era só um técnico da técnica em si do esporte, mas também em relação à postura. Físico, vamos dizer não assim, simplesmente, ele também é um coach da postura de como ele tem que fazer, quantas horas ele tem que treinar, como ele tem que se alimentar. Ele é um geral, ele é um pouco responsável pelo resultado ali do atleta, né? Então, hoje, o coach ele se popularizou. Então, não só grandes executivos, grandes empresários buscam um processo de coach, mas muitas pessoas que querem acelerar o seu processo de resultado, elas buscam o coach, tá?
Então, são pessoas que têm desafios, são pessoas que estão no momento em que elas estão se acomodando e elas acham que podem muito mais, então elas buscam um coach. Né? A gente pode analisar há 15 anos ou 20 anos atrás, quando você ia numa academia, você ia treinar, você não tinha um personal trainer, você treinava só. Hoje em dia, muitas pessoas têm um personal trainer. Então, mais ou menos é nessa linha, só que para objetivos empresariais, objetivos de carreira, objetivos de desenvolvimento de grandes desafios na vida daquela pessoa, mesmo que seja na vida pessoal, mesmo que seja nos relacionamentos, na liderança, que não deixa de ser pessoal. Por que aquela pessoa não consegue desenvolver a liderança, né? Quais são os gaps que ela tem, como é que ela enxerga realmente a liderança, porque ela acha que não é capaz, de onde ela tirou isso, o que levou ela a pensar que ela não consegue ser líder, e aquilo atrapalha ela na carreira dela, atrapalha ela em oportunidades profissionais, então uma coisa prende outra e aquilo está amarrado em outras coisas que ela não consegue enxergar, né? Já é tão inconsciente, já foi tão incutido há tanto tempo que ela simplesmente vive com aquilo, às vezes não percebe, simplesmente não consegue alcançar. E dentro de um processo de coach, que o coach nós podemos dizer que é um mix de algumas ciências, né? Nós vamos usando ferramentas e vamos trazendo à tona algumas coisas e fazendo esse trabalho de parceria, em que nós estamos sempre usando técnicas e conceitos para que aquela pessoa se projete para os objetivos dela e consiga seguir aquele caminho e conquistar, às vezes, muito mais do que ela se propõe a conquistar quando ela chega dentro do processo de coaching. Isso começou, então, com os executivos dos Estados Unidos, essa história toda, não, eu tenho que atingir determinadas metas e eu preciso de ajuda para isso. E, com os anos, isso se popularizou. Exatamente. Uma profissão como um professor, um jornalista, alguém que queira alcançar algo e que não se acha capaz o suficiente, precisa do coach. O coach, você ter um coach, ele vai te ajudar em muita coisa. Ele vai te ajudar a ter melhores relacionamentos, ele vai te ajudar a entender melhor o que você quer para a sua vida. Me dá um exemplo prático disso, Marcos. Tá, de um cliente... De um cliente, você pode escolher para a gente entender minimamente como é que funcionaria na necessidade, por exemplo, de gerenciar o tempo, que é algo difícil hoje em dia. Vamos lá, eu vou dar um exemplo de um cliente. Já tive mais de 200 clientes de coaches, né, individuais, fora coaches em grupo aí. Então, era um cliente que é o sucessor de uma grande empresa, que esse é muito o perfil dos meus clientes. Perfeito. Tá? Ele é o sucessor de uma grande empresa, uma pessoa nova, uma pessoa de 26 anos e que está num cargo de direção e que precisa desenvolver a liderança, precisa acreditar que pode. Né? Então, foi jogado ali numa selva. Tem muita pressão em cima dele. A pressão é muito grande, a expectativa é muito grande, as pessoas cobram e ele se cobra muito mais. Perfeito. Né? Então, ele vai precisar entender quais são as competências que ele tem para fazer aquilo, ele vai precisar se conhecer, se aceitar em muitas coisas e potencializar o que ele tem de bom. Né? Então, entender o que são os pontos fortes dele para poder transformar aquilo em talentos. Né? Então, a partir do momento que ele começa a focar nos talentos dele, tá? E não simplesmente querendo deixar médio o que não é bom, tá? E foca nos talentos, ele pode aprender a delegar aquelas coisas que são pontos, né, fracos ou pontos de melhoria e ele vai conseguindo construir uma equipe, ele vai melhorando a liderança, ele vai conseguindo atingir o resultado dele. Ele vai melhorar relacionamentos interpessoais, ele vai melhorar a liderança dele, ele vai ficar mais claro realmente quais são os objetivos que ele quer para a vida dele, fora a empresa, e ele vai conseguir conectar esses objetivos e esse propósito de vida com o que ele faz dentro da empresa. Então, a vida dele simplesmente não vai ser aquele desafio profissional. Então, ele vai entender que a vida dele é muito mais. E aí, ele passa a tirar um pouco da pressão que ele tem sobre aquele desafio profissional e ele consegue distribuir aquilo na vida como um todo, que ele começa a perceber que é muito maior. Que a vida não é só dinheiro, a vida não é só profissão, a vida existe um lado espiritual, existem os relacionamentos, existe a saúde, existe um ambiente familiar, existem vários outros fatores que muitas vezes podem alavancar essa pessoa naquele contexto específico dele, que é a liderança que ele quer desenvolver, que é cumprir com maestria o papel dele de um sucessor daquele negócio e conseguir muitas vezes adiantar um processo que vai durar 10 anos, né? Porque realmente o coach ele é um acelerador grande de resultados. As pessoas realmente elas se surpreendem com o que elas conquistam no processo de coaching, às vezes antes do que elas acreditavam. Porque elas passam a vida inteira, Danilo, sem objetivos, elas simplesmente vão vivendo a vida. Ela tem existindo, né? Vai existindo, deixa a vida me levar. Pois é. Né? Então, se o mercado tá bom, ela tá bem. Né? Se o mercado tá ruim, ela tá ruim. Se o vizinho tá dizendo que tá ruim, ela fica tranquila, porque tá ruim para todo mundo. Então, ela dá aquela relaxada. Né? E, na verdade, você pode conduzir a tua vida. Você pode conduzir os teus objetivos. Você pode construir a tua visão. Né? Então, você pode ir contra a maré, sim. E é exatamente isso, a partir
do processo de coach, quando essas pessoas passam a descobrir realmente que elas podem ter sucesso e elas podem construir muito mais, elas passam a estudar a vida de pessoas bem-sucedidas e elas passam a entender que essas pessoas foram contra a maré e que muitas vezes as estratégias dessas pessoas foram diferentes das estratégias de 99% das pessoas. Quer dizer, vocês têm uma visão bem holística mesmo, bem né? holística. Um pensamento onde tudo está interligado e acaba interligando também com o faturamento das empresas. Também. Se todo mundo está feliz, com as suas regras e os objetivos bem delineados, acaba atingindo positivamente na produção. Não é? O clima organizacional melhora, a rotatividade diminui. Então, o coaching é um processo humano que você pode traduzir em números, tá? Isso é fato. Né? As pessoas procuram muito, as empresas procuram muito, né, o processo de coaching. E quando nós trabalhamos o estado desejado, porque o coaching é isso, é você sair do teu estado atual e ir para o estado desejado, sair do A e para o B. Então, nós deixamos muito claro qual é o estado desejado, como é que eu sei que aquilo foi atingido. Então, nós vamos definir indicadores, vamos definir parâmetros, como, por exemplo, a diminuição da rotatividade, como a melhoria do índice do clima organizacional, como melhorar as vendas, como o atingimento de objetivos de faturamento, objetivos comerciais, né? Você falou de uma questão, o coach ele trabalha de uma forma holística, e é verdade. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Sim. Então eu tenho coaches, né, que são meus clientes de coach, que são completamente diferentes. Eu tenho um coach de 19 anos, né, e eu tenho um coach de 77 anos. Metas diferentes. Eu tenho gente que está botando o pé no acelerador e tem gente que está tirando. É verdade. Né? Tem gente que está querendo força para botar e tem gente que está querendo força para tirar o pé. É verdade. Né? Porque são objetivos, são momentos diferentes. Então, a partir disso, nós vamos usando ferramentas, linhas do coach que são diferentes. Por isso ele é holístico. Né? Então, numa sociedade como a nossa, não falta cliente, porque as pessoas têm mas inúmeras necessidades que não conseguem elas próprias atender. Eu dei um exemplo aqui, volto a ele, no caso do tempo, por exemplo. Né? Nós temos um déficit muito grande em administrar o nosso tempo. Nós ficamos parados no trânsito, nós temos que cuidar do corpo, temos que estudar, temos que nos qualificar, e isso em 24 horas é complicado para a maioria das pessoas. Né? Então entra aí o coach. Entra demais. Né? Você falou uma coisa muito interessante do tempo. Quando eu consigo me projetar para 5 anos, tá? Em média, tá? Porque eu também não vou ser tão curto em 1, 2 anos e também não vou ser tão longo em 10 anos. Não que 10 anos seja longo, mas vamos falar em 5 anos. Quando eu consigo me projetar para 5 anos, eu consigo desenvolver um planejamento em que aos poucos eu vou, no meu tempo e no meu ritmo, e com a minha estratégia, de acordo com os recursos que eu tenho, com os meus objetivos e com o meu ambiente, dando passos para o meu objetivo, para que eu atinja em 5 anos. Tá? Quando eu digo objetivos, né? O objetivo em 5 anos pode ser um conjunto de objetivos, ou o meu estado desejado. E quando eu consigo fazer isso, eu consigo administrar o tempo de acordo com esse planejamento. Então, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas elas não têm um planejamento nem de médio prazo, que é 5 anos. E elas se veem, de repente, de uma hora para outra, de um dia para o outro, acometidas de 1 ou 2 desafios em que elas têm que mudar radicalmente a rotina delas. Muito bem. Né? E aí elas acabam se desgastando, aquilo suga muito. Claro. Legal. Continua curioso sobre coach? Daqui a pouco a gente volta com o Marcos Tito compartilhando ideias. É 1 minuto só. Uma bola. Uma paixão. Uma minissérie em computação gráfica 3D que vai contar a história do futebol brasileiro como você nunca viu. É futebol. Fute o quê? Gol, o grito de uma nação. Você não pode perder. Voltamos compartilhando ideia com o coach Marcos Tito. Marcos, aonde começou o coach? A gente até fez referência aqui. Estados Unidos, é isso mesmo? Tinha uma linha de coach da Inglaterra e tinha uma linha de coach dos Estados Unidos. São diferentes? Eles, no início, isso faz muito tempo. Tá? Então, que na verdade não era coach, mas eles estavam seguindo aquela mesma linha. E aí, onde a gente pega John Whitmore, Timothy Galloway, né? E essas pessoas se juntaram e começaram a desenvolver o que seria o coach e começaram a levar para as empresas. Tá? Começaram a levar para as empresas. Isso aí é o quê? Década de 60, 50? Por aí, 50, 60, 70, já começou a ser uma coisa empresarial, né?
No Brasil, a gente pode dizer que de 20 anos para cá, o coach ele já existe de uma forma empresarial ativa. Né? A gente está falando aqui de Nordeste, vem chegando há menos tempo, digamos que há uns 10 anos. Bem recente. Tá? É bem recente, né? Onde você vê essa popularização do coach. Então o Brasil hoje ele vive uma paixão pelo coach, na verdade. É verdade. Ele vive um amor pelo coach. Tive a oportunidade de encontrar no ano passado o David Peterson, que é o diretor de coach da Google. Né? A Google ela tem um departamento de coach, ela tem uma diretoria de coach. E ele falou exatamente disso. É interessante como o Brasil ele vive uma paixão pelo coach. O Brasil está apaixonado pelo processo de coach, né? Está em lua de mel, isso é bem legal. Legal, legal. É mesmo, porque eu até citei isso na abertura do programa. A gente vê muito outdoor, na internet você vê lá muita mensagem, muitas publicidades do coach, livros, você vai na livraria, tem, nossa, uma imensidão de títulos. Isso é bem interessante porque marca um processo de qualificação, uma busca pela qualificação pessoal, automaticamente também profissional, que as pessoas estão aí. Afinal de contas, o nosso país ele sofre com esse apagão profissional de qualidade, não é isso mesmo? É verdade. Como falou o Daniel Goleman, quando eu me conheço, eu conheço o outro. E conhecendo o outro, eu consigo gerenciar o outro. Né? Então, o processo de gestão, o processo de melhoria de uma organização, de projetos que envolvem outras pessoas, eles dependem muito de um autoconhecimento. Perfeito. Né? Então, o processo de coaching, ele te leva a isso. Eu posso dizer que o autoconhecimento ele é a chave para o sucesso. E quando você passa realmente a conhecer os teus valores, entender o que te move, descobrir qual é o teu propósito de vida e não simplesmente ter uma vida agradável, de momentos agradáveis, né? A psicologia positiva, ela fala muito disso. A felicidade autêntica, ela é uma mistura de vida agradável com vida com comprometimento, com engajamento. Quando você faz coisas, o tempo passa e você não percebe, porque você está completamente engajado, envolvido naquilo que você está fazendo, né? Você ama aquilo, então isso é vida com engajamento ou comprometimento. E a vida com propósito. Né? A vida com significado. Qual é o significado da vida? Realmente, o que é que eu gostaria de fazer de diferente na vida? Como eu gostaria de agregar valor na vida de outras pessoas, ou na sociedade em que eu vivo, né? Ou na comunidade em que eu vivo? Então, como é que eu poderia mudar isso? Então, a vida com significado, a felicidade autêntica, ela quando você consegue atingir esses 3 níveis de felicidade. As pessoas buscam muito isso. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Quem são os profissionais que mais te procuram, Marcos? São os executivos ou isso já não tanto? A minha linha de clientes de coach geralmente são empresas que procuram para que eu faça coach com os diretores, né, ou o próprio presidente, ou com alguns gestores, ou então sucessores de algumas empresas, pessoas mais novas, entre 20, né, e 30 anos. Eu tenho uma procura muito grande, né, eu tenho uma procura muito grande também de jovens, né? Jovens como um todo, que querem desenvolver melhor a sua carreira, que querem descobrir realmente se a carreira que elas estão seguindo é aquelas. Eu tenho uma linha que pega muito isso, né? E, assim, o coaching, a minha linha de coaching são pessoas que buscam resultados profissionais. Então, existem várias outras linhas. Inclusive, vou até citar, na pesquisa que eu fiz, achei muito interessante. É bem plural o coach, né? É bem plural. As pessoas, os profissionais, os especialistas, eles buscam muitas áreas. Exatamente. Inclusive, eu achei interessantíssimo que tem um coach para quem é mãe, acabou de ter um neném, vai fazer um coach para cuidar melhor do filho, para ter... Achei isso bem rico, né? Porque as pessoas acabam buscando mesmo ferramentas para melhorar. Eu volto ao nosso questionamento anterior, que é uma busca incessante pela melhoria das pessoas, não é isso? A tendência do coach é que ele busque especialidades, né? Que ele busque se firmar em uma área e que seja realmente um estudioso e que traga resultados para a sua gama de clientes naquela área. Então, a gente pode imaginar uma mãe, às vezes de primeira viagem ou não, toda a atenção que ela tem durante aquele período de gestação, quando ela tem o bebê, então a questão de como criar, né, que valores ela vai estar passando ou que crenças ela pode estar transferindo para o filho na criação, se é permissiva, se é dura, se não é. Então, realmente tem muitas coisas que fogem, muitas vezes, até uma estratégia cognitiva ou intelectual, mas sim também de um contexto de equilíbrio, de autoconhecimento, de amor próprio e de auto-perdão para que você consiga criar um filho e passar tudo isso para ele. Então, realmente, tem muito conteúdo aí para esse exemplo que você falou. Né? Até porque nós somos o resultado da nossa criação. O nosso ambiente ali vai te favorecer ou não. Eu costumo falar com alguns colegas, alguns alunos também, a respeito da palavrinha não.
O não é a palavrinha que nós mais ouvimos durante a nossa infância. Isso acaba por criar limitações em algumas pessoas, acaba por criar barreiras que dificilmente ela consegue sozinha derrubar isso lá na frente, depois de adulta, como profissional, da não capacidade, apesar dela ter essa capacidade, mas aquilo foi incutido na mente dela, né? Foi trabalhado durante anos na mente dela. Né? Geralmente nós vivemos... Você que tem mais ou menos a minha idade, né? Eu sou talvez um pouco mais novo, mas a gente cresceu vendo um país em crise, né? A gente cresceu muitas vezes, de um modo geral, vendo os pais em atritos grandes, às vezes separações, às vezes traições, né? A gente cresceu vendo os desempregados, filas de excluídos, e hoje o mundo ele pede que nós sejamos empreendedores, que nós sejamos... a gente entre num relacionamento de corpo e alma, na verdade, mas como fazer isso? Nós fomos treinados, né, e criados para que a gente tivesse sempre medo e talvez não arriscasse tanto, que a busca pela estabilidade, pela segurança é a melhor coisa possível e não arrisque tanto, até porque os nossos pais são as pessoas que mais nos amam, então elas sempre com a intenção de proteger, querem que a gente arrisque menos, né? Sim, se a gente corre, a gente pode cair, se a gente voa, a gente despenca. Dentro do processo de coaching, uma coisa que é muito importante, que muitas vezes a gente precisa desaprender para aprender de novo, né? Então, às vezes, é desconstruir para reconstruir de acordo com os teus valores, as tuas crenças e os teus objetivos, e não do outro. Você falou uma coisa interessante, porque nós... fazemos parte da geração X, né? Que é aquela geração que conviveu com a alta inflação, com o desemprego, como você citou, e aí foi treinado, como você também falou, a tomar cuidado com tudo, não avançar demais, a se segurar no emprego, a não arriscar. Né? A hierarquia tem que ser muito respeitada. Essa foi a minha geração. Né? Isso acaba mesmo criando esses dilemas, porque nós vivemos outro mundo, né? Nós ouvimos músicas pelo LP e hoje já ouvimos músicas que não são mais concretas, ou seja, você não precisa de mídia, você baixa uma música. Nossa geração vive num contexto de um pé no passado e um pé no futuro. E isso com certeza deve criar conflitos internos que vocês do coach devem trabalhar muito bem isso. Né? Com certeza. Principalmente para os pais, né? É interessante que o pai ele possa entender como o filho ele interage com esse novo mundo. E pare de julgar também a forma como o filho enxerga. É interessante que ele guie, é interessante que ele fortaleça, é interessante que ele apoie, é interessante que ele aceite. Né? Mas que ele entenda também como é que é esse mundo. Eu não posso ser completamente avesso à tecnologia ou ao que tem por aí para saber realmente se aquele é o caminho. Você falou da a geração X, isso. Então tem a geração Y, uma geração completamente mais livre, que trabalha em casa, que desenvolve, cria novas demandas. Então tem profissões que estão sendo criadas de acordo com demandas que esses jovens estão criando. Eles gostam de liberdade, eles gostam de experimentar, né? Eles têm uma flexibilidade maior e é uma tendência nessa visão profissional, né, de carreira. E as empresas têm que saber disso. Né? Tem que saber disso. Porque você acaba tendo um departamento onde convivem várias gerações, com vários desejos, várias ambições, e o gestor tem que estar muito bem preparado para isso. Com certeza. Né? Ele tem que ter um nível de flexibilidade. É, muito grande. O mercado parece bem disputado, é isso mesmo? A aparência é bem clara. Tem muita gente fazendo coach. Né? Como é que é o mercado? Olha, quando eu fiz vestibular para federal, eu me deparei com uma questão que é a concorrência. Né? Então, aquele curso que você faz é 15 para 1, a vaga é 5, né? A concorrência. Quando eu passei, eu identifiquei que a questão da concorrência é simplesmente uma questão de nível. Então, em qualquer carreira que você venha a ter, é importante que você tenha um nível profissional, que você desenvolva a sua história, que você desenvolva a sua linha de trabalho, que você busque as suas capacitações e que você busque fazer o que 99% das pessoas não estão fazendo. Então, não só no mercado de coach, Danilo, mas em todos os mercados. Tem muitos coaches formando? Tem muito, mas não é o suficiente ainda para a quantidade de pessoas da população que nós temos no Brasil. Né? Eu acho que todo ser humano, todo indivíduo poderia ter um coach, deveria. E essa é a tendência, é que todos nós tenhamos um coach. Né? Então, eu já tive um coach e eu pretendo ter um coach de novo. E nos momentos em que eu tenho um coach, os meus objetivos são muito maiores. Eu, Marcos Tito, né? Não é porque eu sou coach que eu não preciso ter um coach. Com certeza eu preciso ter um coach. Quando eu tenho um coach, as coisas são muito melhores para mim. Então, em toda a profissão, né? Quantos consultores nós temos no mercado, quantos advogados,
né, se formam, quantos dentistas. Então, a concorrência ela está aí, mas a diferença realmente é o quanto você está disposto a mergulhar naquela carreira e a fazer o que 99% das pessoas não estão dispostas a fazer, né? Pagar o preço por aquilo que você quer. Planejar exatamente a tua estratégia, o teu objetivo, o quanto aquela vida profissional, aquilo que você faz sentido para você, para que você tenha ainda mais vontade de fazer o que você está planejando fazer. Porque se você não consegue demandar toda essa energia para um objetivo, se aquele objetivo ele não te preenche, ele não te move. Né? Perfeito, perfeito. Marcos, quanto tempo deve durar minimamente aí um treinamento? Olha, um processo individual de coaching, ele dura em média 5 a 6 meses. Tá? Isso é o que? Encontros diários, são semanais? Encontros como é? semanais ou quinzenais, tá? Que vão acontecer aí, são sessões de coaching que duram em uma média de 1h30. Individuais? Individuais, tá? 1h30. Então ele vai acabar durando 5 meses, 6 meses. Tá? Então o coaching ele é um processo de doses homeopáticas, em que de uma sessão para outra você já consegue perceber como coaching mudanças grandes. Simplesmente e principalmente as pessoas que estão do seu lado, elas percebem uma grande mudança, porque você muda hábitos, você muda comportamento, você muda habilidades, né? Você vê as coisas de uma forma diferente, você age de uma forma diferente e reage às situações de uma forma diferente. Então isso vai gerando uma mudança grande em que realmente os teus papéis começam a mudar com o tempo. Coisas que você não gostava de fazer, você passa a admirar, e coisas que você fazia passam a não ter mais relevância. Então, realmente, a tua vida começa a trilhar um caminho diferente. Um caminho de uma forma não inconsciente, mas consciente, de acordo com o que você quer. Né? Então, você passa a conduzir aquilo. Uma mensagem, um pensamento, bem ao estilo coach, para o nosso encerramento. O coach, ele te leva à ação. Tá? Eu acho que a capacitação, ela é cognitiva, intelectual, acadêmica, é fundamental. Eu sou uma pessoa que estudo todo dia, então eu tenho mestrado, eu tenho pós-graduação, né? Eu sou administrador, tenho 8 formações de coaching, mas nada te leva ao resultado se não for para ação, tá? Então, às vezes eu pergunto para o meu cliente, o que você tem já não é o suficiente, então faça acontecer, vá para ação. E essa é a dica, a minha dica de coaching, né? Faça acontecer, faça a sua história, construa a sua história. Né? Faça o seu nome, faça o seu caminho. Muito bem. Marcos, muito obrigado por compartilhar ideias com a gente. Obrigado, Danilo. Foi um prazer enorme. Prazer nosso. Isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Eu procuro despir-me do que aprendi. Eu procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram. E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Desembrulhar-me e ser apenas eu. Continue compartilhando ideias, boas ideias e até o próximo programa. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.